Então vamos lá. Muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à parte da tarde da nossa virada empresarial. Terceiro dia já, inúmeras atividades, né? E agora chegou um momento muito especial que a gente vai poder ouvir falar um pouquinho com o Márcio Henrique. Márcio Henrique está aqui, empresário, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas ele está aqui para falar sobre um assunto muito interessante sobre Power BI, né? Sem querer dar spoiler, né, Márcio? Mas, assim, um dos assuntos do momento, quando se fala em tecnologia, a gente logo menciona essa maneira aí de análise de dados, né, de uma maneira mais profissional, digamos assim, de análise de dados. E aí, a gente abre muito bem essa nossa parte da tarde com essa fala, com esse time bacana da SharkDev, que aqui está representado pelo Márcio. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês. Não vou falar muito não, porque eu tenho certeza que ele tem muita coisa boa para falar aqui com a gente. Bom, gente, o Márcio, ele é representante aqui da SharkDev. SharkDev já foi mencionado aqui algumas vezes, né? Até ontem à tarde, se eu não me engano, o Felipe Flauzini e o Thiago que acabou de chegar aí, mencionou que é uma das empresas, uma das startups aqui da região que estão tendo bastante destaque, né? Então, o Márcio, ele é graduado em Sistemas de Informação, especialista em Engenharia de Sistemas, ele tem MBA em Big Data e é mestre em Desenvolvimento Sustentável, né? Administrador de banco de dados, mais de 20 anos de atuação na gestão de tecnologia e desenvolvedor de software, professor universitário e consultor de tecnologia da informação. Márcio, a gente resumiu o máximo o seu currículo aqui, para a gente não ficar também, né, tem muita coisa para a gente falar sobre você, mas vamos deixar que você mesmo fale e se apresente aí ao longo da apresentação, tá bom? Então, meu muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso na sua apresentação. Ok, Roger, muito obrigado, eu agradeço imensamente ao convite, né? Cumprimento a todos aí que estão nos assistindo agora e espero contribuir de fato com um conteúdo que seja bem aplicável ao dia a dia. Eu acredito que boa parte de quem está nos assistindo agora já tenha, de alguma forma, sentido necessidade de analisar dados, de manipular algum tipo de informação, dado, e gerar informações estratégicas para tomada de decisão. Nessa época de pandemia, a gente tem talvez um motivo a mais para prestar atenção nos dados, porque eles não só nos apontam tendências, como também nos possibilita enxergar estratégias para nos adaptarmos, para conseguirmos resultados diferentes, para, quem sabe, dar a volta por cima de uma forma muito mais eficiente. Então, eu não vou me estender aqui nos comentários iniciais, agradeço aí pela turbinada que o Roger deu no meu currículo, mas eu sou um profissional de tecnologia que já navegou por diversas atividades, desde gestão, desenvolvimento, já trabalhei em órgão público e gosto muito de aprender. Eu aprendo todos os dias. Power BI é um aprendizado para mim. Há algum tempo que eu venho me dedicando à análise de dados e um pouco também ao Power BI, e essa ferramenta possibilita muitas coisas. Não é a única ferramenta para esse tipo de trabalho, com certeza, mas oferece recursos acessíveis, né, muito fáceis mesmo de você colocar em prática, e eu espero contribuir com essa apresentação. Então, vamos lá, direto ao assunto. Vamos ver aqui o que nós temos de agenda. Só um minuto. Então, nós vamos ver. Primeiro, tem um formulário que eu divulguei para muitas pessoas aí que receberam o link do evento, mas algumas talvez não tenham recebido, a respeito dos dados que nós vamos coletar e analisar aqui em tempo real. Já eu mando o link para vocês, para que possam responder o questionário. Eu vou falar o que é o Power BI,
como surgiu essa ferramenta e como ela está hoje no mercado. Também como obter o Power BI, né, como que você pode baixar e instalar no seu equipamento. Conhecer um pouquinho do ambiente do Power BI. Basicamente, a gente tem 3 áreas de trabalho dentro do Power BI. Lógico que tem uma área principal onde a gente constrói as visualizações, mas não é só isso. O Power BI é uma ferramenta muito extensa. Nós vamos também obter, a título de exemplo, a cotação do dólar, que é um assunto muito importante hoje, você conseguir conectar num site, buscar informações e cruzar, combinar com informações do seu negócio, da sua empresa. Então, é por isso que a gente vai fazer uma pequena prática aqui. Então, eu convido a todos que tiverem condições aí de baixarem o Power BI, já eu mando o link. Nós vamos exibir os dados desse relatório, né? Na área de relatório, nós vamos exibir alguns gráficos, alguns controles visuais. Nosso tempo é curto, não vai ser possível trabalhar minuciosamente cada um desses componentes, mas a gente vai ter uma noção muito importante sobre eles. Também nós vamos conectar uma planilha do Google, por isso que eu peço para que todos respondam o questionário. Essa planilha do Google vai disponibilizar as informações para serem lidas diretamente no Power BI, por isso que a gente vai fazer uma análise aqui praticamente em tempo real. Nós vamos ver um pouquinho de preparação e transformação dos dados, bem básico mesmo, devido ao tempo. Nós vamos criar uma tabela calendário, é muito importante você fazer uma análise cronológica dos seus dados e você ter uma tabela de calendário para fazer os filtros, para você fazer seus cálculos, suas medidas. Então, a gente vai ver como criar dinamicamente essa tabela. Automaticamente, praticamente, a gente utiliza uma função só do Power BI. Nós vamos construir medidas, vamos entender o que é medida, e também não vai dar tempo de criar muitas medidas, mas o importante aqui é entender como se constrói essas medidas no Power BI. Nós vamos ver também como publicar o trabalho no ambiente de nuvem da plataforma do Power BI. Tá? E depois eu vou colocar aqui algumas dicas de sites, de leituras, que são importantes aí para quem está iniciando e até mesmo para quem já começou a produzir algum trabalho no Power BI e quer enriquecer o conhecimento. Bom, contribuindo então com a nossa apresentação. Esse é o link, você pode digitar esse link aí no seu navegador, https://tinyurl.com/powerbivirada, que você vai cair numa tela para preencher um formulário. E estes dados que você vai preencher no formulário, nós vamos utilizar aqui numa prática com o Power BI. Tem aqui também um QR Code para facilitar aí o seu acesso a esse formulário. Tá? Bom, o que é o Power BI? Antigamente se fazia muita análise, dashboards, a gente fala dashboards ou painéis, muita gente fazia só no Excel. Ainda é possível fazer no Excel? Com certeza, mais do que nunca. O Excel tem diversas ferramentas, permite que você conecte a diversas origens de dados, você consegue fazer uma análise muito, digamos assim, muito diversificada no Excel. Mas tem coisas que o Excel não faz assim com tanta maestria. A gente sabe que o Excel é, de certa forma, um canivete suíço, mas não é o canivete suíço a ferramenta mais interessante de você usar em determinadas situações. Então, surgiu em 2015 o Power BI a partir de alguns complementos que tinham sido desenvolvidos para o Excel. Dentre eles, uma ferramenta que é o Power Query, que você utiliza para extrair os dados e colocar dentro do Excel. Então, dentro do Excel, a gente tem a tabela dinâmica, a gente pode construir fórmulas, a gente pode integrar uma planilha com outra, ler, salvar arquivos, e a gente tem que lembrar que o Excel, ele roda, dentro dele roda uma estrutura, né, uma plataforma de execução de script, o VBA, e você consegue desenvolver até mesmo uma aplicação dentro do Excel, assim como das outras ferramentas Office. Mas o Power BI veio com um direcionamento mais voltado para análise de dados e facilita bastante a vida de quem vai executar esse tipo de tarefa. É um serviço, então o Power BI não é só uma ferramenta, a gente vai ver aqui que são várias ferramentas, ele é composto pelo desktop, que a gente vai ver aqui,
que você baixa gratuitamente e já trabalha. Tem o Service, que é um serviço do Power BI em nuvem, que você pode construir seus dashboards. Tem o Gateway, que tem a função principal de pegar os dados dentro do seu ambiente, do seu sistema de gestão, seu sistema corporativo, e enviar esses dados para o ambiente do Power BI para que você possa analisar. Tá? Você tem também uma API que permite que você coloque o Power BI embutido na sua aplicação. Então, se você não quer criar todos os recursos visuais de análise de dados dentro do seu software, dentro do seu site, você consegue, a partir da API do Power BI, oferecer esse serviço à disposição lá do seu usuário, de acordo com a necessidade, controle de acesso e etc. Ele tem também uma ferramenta que oferece serviço de relatório, Report Server. Tem uma ferramenta, inclusive, para você criar relatórios, especificamente relatórios, como que eu vou dizer, no modo tradicional. Você tem essa ferramenta de construção de relatório do Power BI também disponível. E você ainda tem o Visuals Marketplace, que é uma nova oportunidade que esse ecossistema do Power BI possibilita. Então, você pode criar controles. Se der tempo, eu vou até colocar aqui dentro do Power BI um controle visual adicional. Eu tenho alguns que eu baixei aqui. Você entra lá no portal e você consegue baixar isso. Então, o Power BI Desktop é gratuito, permite obter dados. Então, ele vai lá no seu banco de dados SQL, no seu banco de dados relacional, ele lê seu arquivo texto, seu arquivo de log. O pessoal aí da infraestrutura, você quer construir um painel que mostra o que está acontecendo com os seus servidores. Você da área financeira, quer ter informação buscando de uma planilha do Excel, buscando de outro tipo de planilha, buscando de um sistema de gestão, você consegue, então, extrair esses dados. Você consegue transformar, isso é muito importante, geralmente os dados bem sujos, incompletos. Então, esse processo aí de transformação, o Power BI também facilita bastante a sua vida, de uma forma assim muito simplificada para você usar. E você também pode armazenar esses dados. Portanto, os dados que você obtém com o Power BI, ele armazena dentro de um arquivo PBI, e você pode utilizar esse arquivo para, inclusive, construir outras visualizações em um arquivo externo. Ou seja, você pode criar um repositório de dados do Power BI e colocar esse repositório dentro, como uma fonte de dados para outro dashboard, para outro arquivo do próprio Power BI. Portanto, o Power BI conecta no próprio Power BI. Você pode exibir esses dados tanto no seu desktop, como também no ambiente de cloud, ambiente de nuvem. Alguém pode acessar um link e visualizar esse relatório. Assim como também é possível baixar um app e visualizar esse relatório no seu dispositivo móvel. Inclusive, agora, a última versão do Power BI, ela facilita bastante a construção de visualizações para dispositivos móveis. Desde o começo, o Power BI permitia, só que agora eles desenvolveram uma interface muito mais facilitada para construir esse tipo de visualização. E você, portanto, consegue também compartilhar os seus dados. Por isso que a gente está dizendo aí que o Power BI corresponde a um conjunto de ferramentas com muitos recursos. Se a gente olhar lá o quadrante mágico do Gartner, o Power BI vai aparecer lá no canto superior direito como uma das ferramentas mais utilizadas para esse tipo de análise. Como é que você faz para ter acesso ao ambiente do Power BI quando você ainda não adquiriu uma conta, quando você não fez uma aquisição do serviço? Então, a Microsoft disponibiliza 60 dias de gratuidade para uma conta de domínio. Você não pode usar um e-mail público do Gmail, do Yahoo ou do próprio Outlook da Microsoft. Você tem que utilizar uma conta de empresa do seu domínio, criar uma conta, e você vai ter 60 dias para experimentar esse ambiente. Não vai ter todas as funcionalidades, mas vai te permitir fazer muita coisa. Pode ser consumido no navegador ou no dispositivo móvel, conforme eu já disse, e ele utiliza as funções de análise ou as expressões de análise de dados, que são as funções DAX. Muito interessantes. Então, como baixar o Power BI? Quem puder aí pode baixar o Power BI neste endereço. Eu vou ajudar aqui também através do Microsoft Store. Você procura o Power BI lá e consegue baixar. E eu estou deixando aqui um QR Code. Se você apontar para esse QR Code, você consegue ir direto para o link que está em cima aí em destaque, para você baixar, inclusive, o Power BI na versão portuguesa. Quem tiver uma máquina 64 bits, por favor, baixe o Power BI 64 bits.
Bom, conhecendo o ambiente do Power BI. O Power BI, ele tem essencialmente, eu vou tentar mostrar aqui, ele tem esse botão, que é a parte onde você desenha, você coloca os componentes visuais, essa parte do meio aqui, que são as tabelas, onde você visualiza os seus dados, e esse botão último aqui, que você visualiza os relacionamentos, você cria vínculo entre os conjuntos de dados que você tem. Aqui tem um exemplo dessa visualização de tabela, onde a gente tem aqui a cotação do dólar, e aqui nós temos um exemplo da tela onde se faz os relacionamentos. Muito importante você relacionar essas tabelas, existe uma metodologia muito importante de se utilizar, que você baseia no modelo estrela. Então, a gente fala de análise multidimensional. Por exemplo, eu tenho os meus itens vendidos, as minhas vendas. Eles são os meus fatos. E aí eu posso analisar em diversas dimensões. Por exemplo, eu tenho uma dimensão para analisar quem vendeu, qual foi o vendedor. Uma dimensão para eu analisar qual a categoria do item que eu vendi. Se for uma análise em cima de serviço, que tipo de serviço que eu prestei. Então, esse modelo de análise, né, de combinação dos dados, que também chamado de star ou estrela, é quando você tem uma tabela central e ao redor dela diversas outras tabelas relacionadas. Aconselha-se você não utilizar flocos de neve pela complexidade, mas é possível também. Como que funciona o flocos de neve? Você tem uma tabela, por exemplo, você tem uma tabela de vendas, depois você tem o município relacionado e o estado e o país, e se você fala de uma multinacional, você pode ter isso acontecendo em diversos países. Então, você pode ir criando essa cadeia de relação entre as tabelas. Quando isso se torna muitos níveis, você tem diversas tabelas se relacionando com diversas outras, até chegar na sua tabela fato, você tem um modelo flocos de neve. Ele é um pouquinho mais complexo de você criar os filtros, e você tem que prestar um pouco mais de atenção, por isso que a maior parte dos modelos de análise que se baseiam no modelo estrela, que tem uma tabela central de fatos, e aí você vai analisando as dimensões. Bom, vamos tentar trabalhar aqui uma prática. Não acredito que tenha dado tempo de todo mundo baixar o Power BI se não tinha ele aí no computador, porque depende muito do link e não é um arquivo muito pequeno. Mas a gente vai trabalhar em cima desse contexto aqui. Um link do ibeadata.gov.br que publica a cotação do dólar. Então, aqui está uma imagem rapidinha desse site, e aqui está o QR Code, para você não ter que digitar esse endereço todinho aí, que está na sua tela. Bom, então vamos lá. Vamos colocar a mão na massa aqui no Power BI. Eu vou abrir o meu Power BI para isso. Então está aqui o meu Power BI. Eu só vou fazer um pouquinho diferente aqui, como eu já tenho esses dados aqui testados anteriormente, eu vou abrir um arquivo novo do Power BI. Vou clicar aqui em novo, vai abrir uma nova janela e, consequentemente, me permitir criar um novo arquivo que armazena os dados do Power BI. O Power BI, ele requer um equipamento não muito singelo. Se você tiver uma máquina aí com 4 GB de memória, você vai conseguir trabalhar com o Power BI. Porém, não vai ser muito satisfatório se você for lidar com um volume significativo de dados. Então, você consegue um bom resultado, pelo menos 8 GB de memória, mas o bom mesmo é se você tiver 16, 20, 32 GB, porque se você abrir um conteúdo, né, você abrir um arquivo do Power BI, que tem aí na casa de 700 MB, 800 MB, embora isso significa que o Power BI também, ele compacta muito bem os dados, porque ele armazena os seus dados de modo tabular, mas se você tiver realmente um conjunto de dados muito grande, você vai ter dificuldade em manobrar esses dados, vai demorar um pouco. Tá? Então, quando você cria um arquivo novo no Power BI, você
se depara com essa tela aqui, que se você tiver uma conta, você pode logar, como eu estou logado aqui com uma conta de experimentação lá na Microsoft, ou você pode fechar essa tela também, não tem problema, você pode fechar, e a partir daqui você consegue obter os dados. Então vamos lá obter os dados que a gente vai precisar nesse contexto de hoje. Então, eu vou clicar aqui em obter dados. Quem estiver conseguindo praticar aí, pode fazer a mesma coisa. De cara, o Power BI me mostra aqui diversas opções de conexão. Não vou passar por cada uma delas para ser mais rápido e objetivo, mas olha só, você consegue conectar na plataforma da própria Microsoft, você consegue conectar em redes sociais, tem muita coisa que você pode usufruir aqui no contexto do Power BI durante a conexão. No caso, nós vamos fazer uma conexão de um conteúdo que está na web. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o meu endereço, que já está armazenado. Deixa eu pegar aquele link que eu mostrei, que é o meu link da cotação do dólar. Então, vou aqui na web, conectar. E aqui eu tenho um campo para eu digitar esse endereço. Vou clicar OK. O Power BI está fazendo a conexão. Vai depender de como está o seu link. Você consegue conectar no Power BI, e é muito interessante esse serviço, que é para você buscar dados em uma página que não necessariamente foi feita com o propósito de disponibilizar os dados. Em geral, os sites que disponibilizam dados colocam no formato CSV ou uma planilha qualquer, até mesmo alguns formatos específicos de banco de dados para você ter acesso. Mas nem sempre. Se você tiver também uma API, ótimo, você vai conseguir esses dados no formato XML, que são aquelas tags que separam os conteúdos, ou o formato JSON, que basicamente você tem chaves e colchetes, você consegue armazenar vetores de dados. É muito comum aí para você fazer integração entre aplicações. Mas se você apontar para um site qualquer e lá dentro tiver tabelas, o Power BI vai conseguir reconhecer. Inclusive, só uma dica rápida, aqui tem uma opção de você adicionar tabela usando exemplos. Vou dar um exemplo aqui, um site que oferece determinados produtos. E você quer fazer um filtro do preço desses produtos. Então, você coloca o link do site, você pode clicar em exibição web aqui, vai aparecer o site, e você vai utilizar essa ferramenta para fazer um mapeamento. Como a gente não tem tempo hábil aqui, eu já vou direto no ambiente onde eu tenho essas tabelas prontas. No caso, esse site especificamente aqui do IPEA, ele tem diversas tabelas. Então, se você clicar sobre a tabela, o conteúdo dela vai aparecer aqui do lado. Não necessariamente, você já vai dar de cara com a tabela que precisa. Então, eu já fui aqui para a tabela número 3, porque eu sei que vai facilitar, a gente vai ganhar tempo para acessar a tabela do Power BI aqui que nós queremos analisar. Na verdade, eu vou agora na tabela 4, a tabela 3 só tinha uma linha, não é a tabela que eu preciso, com a cotação do dólar. E agora nós vamos ver o que tem na tabela 4. Esse tempo de processamento aqui não necessariamente depende só do seu link. Ele depende, às vezes, do site que você está acessando e até o processo de transformação que o Power BI está fazendo no conjunto de dados. Então, a gente vai aqui visualizar. Está demorando um pouquinho, eu já sei que é essa tabela. Para ganhar tempo aqui, eu vou clicar para carregar esses dados. Vamos. Bom, enquanto ele carrega, então uma dica. Quando eu quero buscar uma informação não padronizada, ou não disponibilizada especificamente para você extrair, você pode utilizar esse botão aqui,
para escolher, e a partir do momento que você vai marcando os conteúdos e identificando, o Power BI completa para você o conjunto de dados. Então, isso aqui é como se fosse um processo de aprendizado. É similar a Machine Learning. Você vai selecionando os objetos, dizendo qual é o conteúdo que você quer. Normalmente está associado à estrutura da sua página web, que a gente chama de CSS, né, que são as folhas de estilo. E com base nos padrões da folha de estilo, o Power BI consegue te ajudar a extrair os dados. Neste caso aqui, nós temos uma tabela, então é muito mais fácil, é só selecionar a tabela e clicar aqui em carregar os dados. Então, eu vou clicar inicialmente em carregar os dados, mas eu poderia clicar em transformar os dados para fazer algum tipo de transformação nos dados que eu estou carregando. Então, aqui é uma tabela bem simples, eu vou simplesmente clicar e fazer a importação desses dados para dentro do meu Power BI. Lembrando que depois que você carrega esses dados, estou aguardando aqui um pouquinho, porque meu tempo de fala está mais rápido do que de exibição. Então, vamos ver aqui o processo de carga da tabela número 4, que são as cotações do dólar. Ainda está carregando. Agradeço ao pessoal aí que está acompanhando. Elton, Roger, Pablo, Reginaldo, Cessurab, Levante Sul de Minas, Eduardo Silva. Levante Sul de Minas, a Pamela, o Henrique Venga, Tiago André Souza. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando. Pode ser que, em função de eu estar exibindo o meu vídeo aqui na câmera e também, ao mesmo tempo, assistindo o vídeo no outro monitor, o meu link de internet não está assim tão bom para fazer esse trabalho simultâneo de buscar os dados. Mas eu confesso que mesmo quando eu fui fazer isso sem estar conectado em vídeo, esse site aí demorou um pouco. O volume de dados também são só 2 colunas, mas tem bastante registro. Tá? Acho que o site também não é tão rápido assim para exibir os dados. Então, nós estamos carregando ali os dados. Daqui a pouquinho a gente vai permitir aí perguntas a respeito do tema. Dá uma canseira, né, gente? Quando a gente fica olhando assim, carregar, mas carregou aí 8.000 registros. Então, nós temos aqui já os dados. Então, onde é que eu vejo os dados? Eu vejo os dados aqui. Eu tenho uma tabela, essa tabela 4. Como eu estou na aba superior, que é essa aba do relatório, onde eu coloco os meus objetos visuais, eu não consigo ver todos os dados, mas basta clicar aqui, e aí você já consegue visualizar esses dados. Conforme eu disse, o Power BI permite que você transforme os dados, que você manipule esses dados. Então, vou dar um exemplo rápido aqui, comentar como que se faz, mas você pode ter uma tabela das vendas antigas e uma tabela das vendas recentes. Então, você consegue no Power BI fazer a união desse conjunto de dados. Por que eu dou essa dica? Para você não ter que ficar carregando esses dados toda vez. E isso, consequentemente, ficaria muito pesado. Então, você pode carregar um conjunto de dados e depois você vai complementando com os dados mais atualizados. Aqui eu posso renomear a tabela. Então, por exemplo, vou renomear essa tabela e colocar cotação dólar. E aqui eu já tenho um campo que ele identificou como tipo data, e ele tem também um campo que ele identificou como um campo numérico. Se eu clicar em cima desse campo,
qualquer um deles, eu vou ter mais detalhe aqui. É muito importante ficar atento a essas abas do Power BI. Por padrão, quando eu seleciono uma coluna, ele já joga aqui no contexto de ferramenta de coluna. Então, eu consigo, por exemplo, trocar o nome dessa coluna. Eu vou colocar aqui o nome de cotação mesmo. Eu vou chamar de cotação, o meu valor do dólar, e data é a data da cotação. Bom, eu tenho aqui informações desde 91. Eu posso mudar também a visualização desses dados. Então, eu seleciono a coluna, estou marcando aqui a coluna data, e eu vou vir aqui e selecionar o formato. Vou mudar para esse formato aqui, ó, dia, mês, ano, que é o que normalmente nós utilizamos. Fique atento quando você for importar os dados de outro idioma. Pode ser que, no caso de outro idioma, principalmente na sua fonte de dados, a conversão de data não funcione. Então, você consegue, no teu tipo de dado, definir também qual é a origem dele, para informar os dados regionais. Por exemplo, você pode importar os dados dos Estados Unidos, né? E aí você vai ter um formato diferente para a data. Normalmente, os dados disponibilizados vêm no formato americano, que é o formato mais utilizado. Bom, diante desse cenário, nós já temos os dados aqui. Eu sempre que consigo importar os meus dados, eu salvo eles, tá? Então, eu vou colocar aqui como minha pasta de trabalho exemplo. E eu vou aproveitar para fazer um filtro. Eu não quero trabalhar com todo o conjunto de dados, eu vou vir aqui com o botão direito sobre a minha tabela, botão direito, e aí eu venho aqui em editar consulta. O que é esse editar consulta? Quando eu faço isso, na verdade, eu estou retornando àquela tela inicial que eu tinha quando eu cliquei sobre os dados, eu tinha carregar e transformar os dados. Então, aqui eu tenho, na verdade, o Power Query. O Power Query é, na verdade, uma ferramenta que veio do Excel, está disponível aqui no Power BI. Ele utiliza um padrão de escrita um pouco diferente das funções DAX, mas ele é bem fácil de utilizar a partir da interface do Power BI. Então, o que você consegue fazer aqui? Por exemplo, você clica com o botão direito, aí você tem uma série de comandos, funções disponíveis. Tá? Se você também clicar aqui nessa setinha, você pode selecionar os valores que você quer. Por exemplo, tinha um valor nulo aqui, eu não quero nulo. Você clica aqui e os valores nulos não vão aparecer. E você pode também aplicar filtros. Por exemplo, vamos aplicar filtros aqui para não exibir a cotação antes do ano 2000. Tá? A gente tinha lá variações de moeda para trás e a gente vai utilizar só a partir do ano 2000. Então, nós vamos pegar aqui depois de e vamos definir a data. Existem diversas opções de filtro aqui, inclusive existe uma aba avançada que você pode combinar, e eu vou definir, então, vou voltar lá no ano de 1999, tá? E vou pegar aqui o último mês, vou pegar 31 e dizer, olha, eu só quero os dados depois de 31/12. Deixa o Power BI trabalhar. Esse filtro que eu faço aqui na minha origem dos dados, dentro do Power Query, é muito importante porque ele já trata os dados durante a construção do armazenamento. Ou seja, você tem aqui uma instrução que está dizendo que você vai pegar as linhas e para cada dado, onde a data tem que ser maior que 31 de dezembro de 1999. Portanto, você não coloca os dados dentro do Power BI e, consequentemente, você cria um arquivo menor. Além disso, você pode clicar na coluna e você pode, por exemplo, formatar essa coluna. De repente, você não quer o mesmo número de casas decimais que está aqui. Então, há diversas formatações e opções que você tem disponível.
É muito importante observar que tudo que você faz nessa etapa do Power Query, você tem aqui um roteiro. Caso você tenha feito alguma coisa que você não quer mais, basta clicar no X e remover. Então, o Power BI vai memorizar todas essas ações aqui de transformação e toda vez que você mandar atualizar os dados, ele repete. Então, eu vou clicar aqui em aplicar, né, e fechar e aplicar, porque eu vou fazer valer todas as ações que até agora eu apliquei nessa tabela. Então, agora eu tenho um conjunto de dados. O Power BI está fazendo a atualização dessa visualização. Então, está aqui. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que fazemos para colocar uma planilha do Google dentro do Power BI. Eu já estou adiantando o assunto, porque como o processo aqui está bastante lento, senão o nosso tempo vai todo embora. Mas o que eu consigo fazer? Eu faço um formulário, igual vocês responderam, aquele formulário de pesquisa, acerca da situação empresarial aqui do sul de Minas. Quem respondeu lá o questionário percebeu que ele tem um foco nas mudanças que aconteceram em função da pandemia, da Covid-19. Algumas empresas tiveram demissão, algumas pessoas tiveram que trabalhar mais remotamente. Então, esse questionário foi feito com esse propósito. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer aqui de forma bastante limitada pelo tempo, mas essas informações vão ficar à disposição. Então, a planilha estará compartilhada e vocês vão receber também o link, né? Vocês vão ter o link depois no descritivo lá do vídeo, para vocês terem acesso a todos esses procedimentos e os links também que dão acesso às respostas, e até mesmo se você for acessar esses dados aqui do IPEA, da cotação do dólar, à medida que o tempo vai passando, eles vão atualizando lá e você vai recebendo essa informação dentro do seu painel do Power BI. É importante que, para a Microsoft, essa parte do Power BI Desktop, que você constrói as visualizações, ela corresponde ao que eles chamam de relatório. E o dashboard, que seria o painel, você constrói lá no ambiente online da Microsoft. Tá? Eu vou definir aqui 2 casas decimais para cotação, só uma questão mesmo aqui de ajustar a visualização. Tá? Então, estou mudando aqui o número de casas decimais dessa coluna de cotação. O efeito aí já está visível na hora. Prontinho. Agora eu vou voltar aqui para a minha área de dados. Aqui na minha área de dados, eu posso começar, então, a fazer algumas análises. Vou tentar visualizar aqui qual é a maior cotação do dólar. Então, do lado direito aqui, eu tenho as visualizações, que são os diversos componentes visuais do Power BI. Eu vou pegar um deles aqui bem simples, que é o cartão. Eu clico no cartão e vem para cá. Eu posso ajustar esse cartão e eu posso selecionar uma cotação. Veja bem, eu pego a cotação e arrasto para cima desse controle. Pronto, está aqui. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu fico atento aqui que logo abaixo do painel de visualização, onde tem todos os componentes, eu tenho o campo que eu utilizei para colocar no controle. Então, se eu clicar com o botão aqui, nessa setinha, eu posso escolher qual é a função que eu vou aplicar. Então, no caso, eu quero o maior valor. Então, a máxima cotação do dólar foi essa aqui. Tá? O que também que eu posso fazer? Eu posso copiar e colar esse meu botão e posso vir aqui e colocar a menor cotação do dólar, o mínimo. Pronto, está aí. Então, nesse período, eu tenho aqui a maior cotação foi essa, a menor cotação foi essa. Existem as funções que te permitem, por exemplo, mostrar qual foi a data. A gente está com um tempo bastante curto, eu vou mostrar agora uma forma de buscar os dados lá naquela planilha do Excel. Então, o primeiro passo para quando você vai mostrar os dados, quando você vai trabalhar com os dados, lá no ambiente da planilha do Excel, eu vou mostrar aqui rapidamente. Tá? Então, eu vou colocar a tela aqui, fica um pouquinho chato no momento, mas aqui eu tenho a planilha com as respostas. Qual é o procedimento para que eu possa ler os meus dados no Power BI? Eu venho aqui em Arquivo, aí tem uma opção aqui, Publicar na Web.
O meu já está publicado, mas você escolhe que você quer publicar ou todas as abas da planilha ou uma aba específica, no caso aqui, por exemplo, só a resposta do formulário 1, e você escolhe o formato. Eu já experimentei fazer essa publicação a partir do arquivo do Excel, XLSX, e já fiz também com CSV. Confesso que a minha experiência com CSV foi melhor. Outra coisa importante é que você pode marcar aqui embaixo, ó, republicar automaticamente quando houver alterações. Isso quer dizer que o Power BI vai ler os seus dados e vai atualizar à medida que a sua planilha receber mais dados. Então, a gente já tem aqui 13 registros respondidos, né? Na verdade 12, tem uma linha de cabeçalho, e a gente vai lá no Power BI importar esses dados. Então, eu vou pegar aqui o meu link dessa planilha, né, que, na verdade, eu poderia capturar ele aqui no próprio arquivo, quando eu estou aqui e eu venho em publicar na web, o próprio Google me dá a opção de mostrar qual que é o link. Eu só não fiz agora porque eu vou cancelar, vai perder um pouquinho de tempo, então eu já tenho esse link armazenado, tá? Vou copiar ele aqui. Eu vou exibir esse link para vocês, tá? Mas ele vai estar na apresentação de PowerPoint tem um detalhe dele. Então, é isso aqui, né? Que é o link apontando para a planilha. O que mudou é o finalzinho dela aqui, ó, esse % output igual CSV. O resto é o link da planilha, tem que ser uma planilha também que todo mundo tem acesso, caso você queira limitar o acesso a essa planilha. Então, tá, os dados estão aqui, eu vou lá no Power BI, né, e eu venho, então, em obter dados. Então, obter dados. De novo, eu vou aqui na web. Clico em conectar. Digito meu endereço. E dou OK. Vou voltar a minha visualização aqui, que aí eu consigo ver a interação de vocês. E vejam só, é muito importante, quando eu estou trabalhando com os dados que eu estou buscando de uma planilha, eu identificar qual que é o padrão de caractere utilizado. Neste caso, como eu tenho acentuação, eu vou utilizar aqui o padrão UTF-8. Ao trocar para o UTF-8, já aparecem os dados com acentuação. E aí, o Power BI vai mostrar os 200 primeiros registros. Eu clico aqui em carregar, e os dados daquela planilha vão ser importados pelo Power BI. Enquanto o Power BI importa aqui, eu já vou aproveitar o tempinho e vou pegar um link para eu construir uma tabela de calendário automaticamente aqui. Então, eu já copiei aqui esse endereço, na verdade, essa fórmula. Também vou disponibilizar para vocês. Esta aqui. E eu vou ver como é que está o meu Power BI aqui, importando os dados. Veja bem, ele já importou, então ele conseguiu buscar os dados naquela planilha. E a transformação é essa aqui. Por exemplo, eu vou clicar com o botão direito e renomear essa tabela para pesquisa. Perfeito. Eu poderia também trocar o nome de cada uma das colunas. Eu posso aplicar fórmulas, eu posso aplicar as funções DAX aqui. Nosso tempo aqui está curto, mas eu vou, nesse momento, criar uma nova tabela. Então, para criar uma nova tabela, eu posso fazer isso aqui na área de dados, e aí eu coloco uma fórmula que cria essa tabela. Então, a tabela que eu estou criando, eu estou usando, na verdade, a função calendar, que é uma função DAX, muito poderosa. Ela vai identificar as datas que eu tenho e vai construir uma tabela com todos os itens. Esses campos adicionais que eu coloquei aqui, né, só para não gastar muito tempo explicando cada um, depois se alguém tiver dúvida pode me enviar, eu vou deixar meu e-mail no contato, mas são campos adicionais que eu estou colocando também nessa tabela. Então, ao clicar aqui,
o Power BI vai construir para mim uma tabela com todas as datas, desde o primeiro evento, que é o ano 2000, cotação do dólar, até o mais recente. Então, eu tenho aqui essa tabela dinamicamente construída pelo Power BI. Tá? Perfeito. Então, eu agora já posso fazer um relacionamento. Então, clicando aqui, eu tenho os dados da minha pesquisa. Tá? Tem também um campo de data na pesquisa, mas eu não estou interessado em associar a data nesse momento. Eu vou fazer um relacionamento entre os meus dados, que estão na tabela de cotação de dólar, com a data do meu calendário, e vou colocar aqui. Arrastando, o Power BI já cria o relacionamento, né? E quando eu levo o mouse sobre a linha do relacionamento, ele destaca para mim os campos que estão relacionados. O que eu consigo fazer agora? Eu volto aqui na minha aba de dados, e eu tenho um botão de filtro, né? Então eu tenho um segmentador, eu posso utilizar esse segmentador para filtrar os meus dados no Power BI. Cadê o meu segmentador? Está aqui. Cliquei no meu segmentador. É muito importante, quando eu vou adicionar um controle, que eu fique atento para não manter selecionado um objeto, porque ele vai fazer a substituição. Agora que eu tenho o segmentador, eu venho aqui na minha tabela de data, que já está relacionada com a cotação do dólar, e eu posso, por exemplo, colocar um filtro por mês. Então, eu posso colocar nome do mês ou colocar mês-ano. Eu vou arrastar mês-ano para cá. Arrastando mês-ano para cá, o Power BI já criou, né, um segmentador, um filtro. E eu posso vir aqui e mudar as propriedades, assim como eu posso fazer de todos os outros componentes visuais, cada um tem o seu conjunto de recursos, e eu vou, então, aumentar um pouquinho aqui. Então, eu estou construindo um filtro, e agora eu posso selecionar, por exemplo, qual é a maior cotação em janeiro de 2002. Em janeiro de 2010. Portanto, eu já estou conseguindo fazer o meu filtro aqui no Power BI. Bom, pessoal, o meu tempo acabou. Tá? Eu esperava conseguir passar mais informações para vocês e a gente conseguir construir medidas com o Power BI. É muito interessante a parte de medidas para você somar, para você criar relacionamento entre as tabelas, para você calcular média, para você fazer processamento no contexto de linha, no contexto de coluna, criar colunas, renomear colunas, remover conteúdos vazios, substituir dados, isso que a gente faz em transformação. Mas, em função da limitação do tempo, eu deixo parado aqui, mas vocês poderão dar continuidade. E voltando aqui no contexto da apresentação, a gente tem diversos recursos para aprender Power BI. Então, aqui, na verdade, é a parte que a gente já fez de transformação, a própria função que utilizamos. Eu não voltei aqui na apresentação para ganhar mais tempo. Tá? Para publicar o conteúdo do Power BI. Lá no Power BI tem um botão publicar. Então, você consegue acessar o teu ambiente, desde que você tenha uma conta lá no portal do Power BI, uma conta na Microsoft, né? E você vai conseguir produzir dashboards e compartilhar com pessoas, criar grupos de pessoas, e automaticamente, quando você fizer a atualização desses dados, todas as pessoas que têm acesso, consequentemente, terão acesso às informações atualizadas. Eu deixo de dicas aqui alguns sites, o próprio Power BI Art, que é um site que mostra diversos exemplos com o Power BI. O blog do Power BI da própria Microsoft tem muita coisa interessante. Sempre que saem novas versões, eles publicam coisas relevantes, diversas funcionalidades. O Power BI tem praticamente uma versão por mês. É muito difícil não sair uma versão todo mês. Tem alguns canais que eu considero assim fundamentais. Planilheiros é um canal que surgiu para ensinar Excel e que hoje ensina Power BI. Então tem dois sujeitos muito feras lá. Tem muitas dicas legais, vídeos de 5 minutos, vídeo de 2 minutos e também videoaulas maiores. Eles também têm canais, eles têm grupos no WhatsApp e grupos no Telegram, que você pode acompanhar. Tem a Karine Lago, também expert em Power BI. Veja que o canal dela fala de Excel, mas tem muita coisa de Power BI, muito interessante. Também os vídeos dela são rápidos, muito objetivos. E algumas leituras. Uma leitura muito interessante são as 15 funções DAX, da empresa WiSmart.
ela é uma dica interessante, porque para quem está começando, ela tem um exemplo, e você encontra isso facilmente no Google, para você fazer download, e esse guia definitivo das funções DAX da Microsoft, que você pode acessar. Então, eu encerro aqui a apresentação, apesar do tempo ter sido curto, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para perguntas. Eu vou acompanhar aqui agora para ver o que é que vocês têm aí de perguntas postadas para tentar responder. Sensacional, Márcio. Muito bom. Apesar do tempo ser muito curto, a gente conseguiu perceber a validade disso, né, a importância disso para as empresas, para as pessoas que realmente trabalham com dados e precisam se atualizar em relação a isso. A gente tem vários comentários aqui, né, de pessoas dizendo que foi muito bom, né, parabenizando. Temos algumas perguntas, uma veio de fora, eu vou tentar projetar aqui. Acho que ela é mais técnica, diz assim, ó, no caso das planilhas do Google para o Power BI, atualiza sozinho? Atualiza, sim. À medida que os dados vão chegando, por exemplo, eu fiz esse formulário, à medida que os dados vão chegando, você vai no Power BI e pede para fazer a atualização. Então, dentro do Power BI tem esse botãozinho aqui, eu vou tentar colocar ele na tela, deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho, está aqui. Eu tenho esse botão atualizar. Então, se eu clicar no atualizar aqui, ele vai buscar os dados. Então, ele vai trazer os registros novos que chegaram na planilha do Google. É por isso que eu gosto de fazer pela planilha do Google. Tá? Então, eu consigo fazer aí uma combinação de dados. Eu estou dando um exemplo aqui muito rápido, mas olha, estou buscando a cotação do dólar que alguém alimenta para mim. Tá? Eu não preciso me preocupar, vou ter o dólar todos os dias. E eu tenho uma planilha que alguém está enviando os dados. Por exemplo, pode ser pedido. O seu cliente pode fazer um pedido no Google Forms e você pode fazer uma apresentação dele aqui no Power BI. Na verdade, você pode colocar isso dentro do Power BI, conectar com outro Power BI e disponibilizar para as pessoas da empresa que precisam ter acesso a esse conteúdo. Tá? E você, se tiver uma assinatura, você ainda pode compartilhar tudo isso no ambiente do próprio Power BI. Estou sofrendo aqui com a atualização porque está demorando um pouquinho, mas com certeza funciona. O Power BI também conecta em banco de dados relacional. Postgres ele conecta direto, conecta via ODBC com Firebird. As linhas já chegaram, tá vendo aqui? A pesquisa tem 12 linhas. Tá? Então, as linhas novas já chegaram, porque quando eu li a primeira vez tinha 5, então ele já atualizou. Então, se eu clicar aqui, eu já vou conseguir visualizar. Se eu clicar, eu vou ter que esperar processar aqui, mas com certeza chega assim. Tem mais alguma pergunta? Perfeito, muito bom. É interessante as pessoas terem essa informação, né, porque isso facilita demais a vida, né, essa integração. Bom, tem sim... Tem um comentário rapidinho aqui, que é o seguinte, o pessoal de RH pode fazer com o Power BI uma busca no LinkedIn, tá? ou no Facebook, por exemplo. Você consegue via API, mas tem ferramentas especializadas que buscam. Então, você consegue fazer uma análise de currículo, por exemplo, buscando os dados no LinkedIn diretamente. Nossa, vamos lá. Isso é precioso, né? Com certeza. Vamos lá, Márcio, mais uma aqui, dessa vez é do Eduardo Carvalho, Eduardo que esteve aqui com a gente de manhã também, né, um pouquinho antes do almoço, vou projetar aqui a dele, e ele pergunta o seguinte, excelente apresentação, parabéns, Márcio, a gente pode afirmar que agora é a hora e a vez do cientista de dados? É muito boa a pergunta, obrigado, Eduardo. Com certeza, eu acredito, porque a tomada de decisão, digamos assim, de conselheiros, aquele feeling para gerir os negócios, eu acho que essa era já foi. Hoje, com certeza, as empresas mais do que nunca precisam tomar decisões pautadas em dados. E existem muitos dados. A gente tem conceito de Big Data que você consegue processar milhares e milhares de dados. Imagina só quantos vídeos tem no YouTube. E tem coisas legais que você consegue fazer com o Power BI, porque o Power BI permite que você consuma um script do R, né, que é uma linguagem que a Microsoft praticamente adotou nas suas ferramentas, e em Python. Então, imagina só o que você consegue fazer. Você consegue, por exemplo, baixar os dados do Twitter, tá? Os tweets que estão lá, e você consegue fazer uma análise de sentimento. Se você estiver conectado na sua central de atendimento, você consegue pegar o que foi trocado de informação pelos seus atendentes e avaliar, por exemplo, qual é o cliente que ficou insatisfeito, utilizou uma palavra de baixo calão, de repente ele expressou negativamente alguma coisa, você segmenta, separa e corre atrás para saber qual é o motivo. Portanto, tomar decisão em cima de dados é fundamental. Consequentemente, a área de ciência de dados, engenharia de dados,
as diversas formações que hoje estão em alta no mercado, elas proporcionam desenvolver habilidades, né, que são extremamente úteis no mercado de trabalho hoje. Então, com certeza, é uma área que vale muito a pena. Eu sigo aí alguns podcasts e alguns canais, algumas listas também do WhatsApp e do Telegram, e isso está muito em alta, tem muita gente discutindo o assunto direto. São listas que até fica difícil de responder, sabe? Todos os dias tem muito push, muita gente perguntando, muita gente exercitando essas atividades. Muito, muito em alta. Verdade, Márcio, concordo. Tem várias outras perguntas. Vamos pegar aqui em sequência, pessoal, para ficar mais fácil, né? O Henrique Venga, ele pergunta o seguinte, ele fala, boa tarde, Márcio, obrigado pela introdução ao Power BI. Qual é a periodicidade que você acredita ser necessária para uma boa análise de dados? Bom, eu vou tentar, vou direcionar aqui, Henrique, me desculpa, porque essa periodicidade, eu imagino que esteja associado a quando você atualiza os dados. Imagino que seja isso, não necessariamente informação, mas em termos de obtenção de dados. É muito relativo. Às vezes uma empresa, ela paga caro para ter seus dados em tempo real. É ótimo ter dados em tempo real, isso é até bonito. Mas é muito importante você pensar no seguinte, a velocidade que você tem acesso aos dados, ela tem que ser compatível com a velocidade com que você reage aos dados. Então não adianta nada você ficar sabendo, o seu médico fala assim, continue nessa vida que você vai morrer. Tá? E você vai para casa e fala, eu vou morrer. Tá? E você não toma nenhuma iniciativa. Então, eu acho que isso se aplica aos dados também. Algumas empresas realmente precisam de dados em tempo real. E aí você consegue fazer isso. No caso do Power BI, tem uma questão importante. Se você realmente quiser fazer análise em tempo real, você vai precisar de uma versão premium e você vai ter que utilizar um recurso que chama Direct, para você conseguir acessar o service do próprio SQL Server. Então, a Microsoft tem um arcabouço de tecnologia. Se você quiser construir dashboards em tempo real, o caminho mais curto talvez seja combinar essas ferramentas da Microsoft. Mas você consegue outras ferramentas também que te proporcionam. Se o Python dá a liberdade de você escrever script, você pode também construir algum tipo de mecanismo para atualizar esses dados mais rápido. Ok? Perfeito, perfeito. Vamos lá, o Igor Marques, ele faz uma pergunta interessante também, na opinião de vocês, né, mais direcionada a você, o Power BI em si tende a crescer dentro das empresas, vendo que várias empresas estão buscando profissionais com conhecimentos na ferramenta. Tem sim, com certeza, Igor. Na região eu conheço empresas que estão adotando o Power BI. Tá? Alunos meus que já chegaram a partir de uma apresentação de Power BI, chegaram a dizer o seguinte, nossa, eu estava fazendo isso no Excel e dava um trabalhão, agora eu estou usando o Power BI. Algumas empresas já estão levando o projeto mais a sério e estão comprando licenças. A licença para você, a licença Pro do Power BI custa $10 por mês. Não é um valor tão significativo, mas ao mesmo tempo não é um valor irrisório. Então você tem que ter um objetivo para conseguir, né, que alguém autorize você a consumir $10 por mês, ainda mais com a alta do dólar agora, esse valor é significativo. Mas se você tiver um bom objetivo, se você faz um bom tratamento de dados, e se você constrói visualizações de dados que dão consistências para a tomada de decisão, com certeza vale a pena. Então já tem sim na região muita empresa fazendo isso, tem exemplos aí, o Unis tem um projeto muito legal, desenvolvido lá, eu conversei com o Gustavo, e eles estão desenvolvendo realmente uma solução de analítica utilizando o Power BI, além de outras empresas da região, inclusive lojas Edmil estão adotando também. Eu soube essa semana que o Bruno lá está desenvolvendo um trabalho com Power BI, então a gente tem exemplos aí da região, muita gente utilizando Power BI e outras ferramentas também. Existem outras ferramentas, tá, gente? Mas o Power BI realmente é uma ferramenta que facilita muito o acesso. Perfeito. Olha, a gente queria passar todos aqui, mas eu vou pegar uma última, Márcio, que eu achei bastante interessante também, e a gente já encerra. Peço até desculpa para as pessoas que já colocaram as questões aqui, mas eu vou pegar o Léo aqui, que diz, primeiramente, parabéns pela ótima apresentação. Gostaria de fazer uma pergunta. Consigo usar o Power BI no marketing? Ou seja, traçar um perfil de pessoa ou persona? Com certeza, Léo. Sem dúvida nenhuma. A área de marketing, a gente tem que reconhecer, né? A área de marketing que foca em dados. Então, ela precisa, se você pegar os livros que estão na biblioteca relacionados à administração e for na área de marketing, você vai ver que
o marketing sempre se baseou em dados. E, consequentemente, você consegue traduzir isso em prática utilizando ferramentas como o Power BI. Então, você vai pegar os KPIs, o seu planejamento estratégico, e você vai, por exemplo, combinar com campanhas. Então, não é só marketing, é campanha, estratégia, e, de certa forma, você consegue, por exemplo, fazer análises preditivas, né? Antes que as coisas aconteçam, você já consegue obter um direcionamento a partir dessa análise para que você tome uma ação, né, que, consequentemente, vai melhorar os seus resultados ou vai diminuir o impacto de alguma coisa negativa. Então, com certeza, no marketing, Power BI tem tudo a ver, todas as ferramentas de analytics têm tudo a ver, com certeza, vale a pena. Márcio, excelente, foi a sua participação aqui, foi sensacional. Quisera nós, né, continuar conversando aqui e poder ficar um tempo bem maior falando sobre esse assunto que tanto nos interessou, falando particularmente, né, gostei demais, eu também vejo a reação das pessoas aqui, então já fica aí uma intimação, né, para um próximo papo, para a gente fazer uma segunda rodada mais aprofundada, com mais tempo, e em nome de toda a equipe aqui do projeto Levante Sul de Minas, né, nós que já temos uma parceria com a SharkDev, que é uma inovação para a nossa região, a SharkDev, nós vamos falar dela em vários momentos aqui, né, não só agora, mas agradeço a todo o pessoal, e em nome também da organização da Virada Empresarial, a gente quer agradecer demais a participação sua e a disponibilidade também da SharkDev, e nos fornecer o seu tempo aqui para que a gente falasse desse assunto tão importante. Eu que agradeço, lamento muito não poder ter construído aqui, de fato, um relatório, colocado vários componentes, tem muita coisa interessante no Power BI, mas eu convido todos a seguirem as dicas que eu coloquei lá no finalzinho, assiste os vídeos, tá? Uma coisa muito importante do Power BI é o seguinte, olha, estuda primeiro, para depois você tentar fazer alguma coisa, senão você pode, de repente, achar que é muito difícil e acabar deixando para depois ou utilizar outra ferramenta. Dá uma estudada, porque vale a pena, o Power BI tem muita coisa. E outro fator muito importante, banco de dados. Você sabe banco de dados? Já é meio caminho andado para o Power BI. Você sabe sobre indicadores, KPIs, você sabe o que os números querem dizer? Isso também ajuda muito. Então, o Power BI junta tudo isso numa ferramenta, num ambiente só, e te proporciona um aprendizado interessante. Mesmo que você vá trabalhar com outra ferramenta que não seja o Power BI, ele te dá uma base muito importante conceitualmente, né? E o acesso a ele é muito fácil, você vai lá e baixa. Eu não diria que o Power BI é solução para todos os casos, né? Tem situações em que outras ferramentas talvez sejam até mais apropriadas, devido ao custo, ou ao tipo de acesso, ou à tecnologia que ela consome, mas com certeza adentrar nesse mundo aí do Power BI vai possibilitar uma visão diferente em relação aos dados e entregar valor. As empresas querem isso, então eu agradeço pela oportunidade, me comprometo em disponibilizar esse conteúdo, que alguém, eu vou deixar aqui o meu contato, está no final, tem aqui o meu e-mail, podem me perguntar, tem link, tem muita coisa aí, tem algumas coisas que eu já escrevi sobre Power BI, fiquem à vontade para me pedir que eu mando, tá? E no que for possível, eu acho que até vale a pena, Roger, a gente já pensar no seguinte, tem um grupo para discutir BI aqui na região, nós não temos, quem sabe está na hora de criar esse grupo e a gente exercitar aí essa área tão interessante para as empresas e para os profissionais da nossa região. Fica aí uma excelente ideia, né? Ótimo. E não é só a gente de TI, não, tá, viu? Todo mundo, pessoal da gestão, pessoal da RH, pessoal do marketing, pessoal da administração, pessoal de contábeis, né? Todo mundo aí tem oportunidade de trabalhar com Power BI. Beleza? Perfeito, Márcio. A gente agradece demais. Vou só lembrar o pessoal que a gente agora, às 15 horas, nós temos mais atividades. Continua, nós vamos até às 19 horas, pessoal. A virada empresarial está a todo vapor nesse terceiro dia. A gente continua às 15 horas agora, depois às 17 e depois às 19, tá bom? Márcio, mais uma vez, muito obrigado em nome de todo mundo aqui da nossa equipe e tomara que a gente se vê em breve. Ok, Roger, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.